Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais um ao vivo e nós vamos falar sobre a estrutura do futebol amador e seus impactos no endividamento dos clubes. A gente está aqui com o Hélio e com o livro Futebol Brasileiro, um Gigante Adormecido, e eu vou ler aqui um trechinho para vocês. No modelo atual dos clubes, todas as decisões passam por vários colegiados, impondo uma enorme e exaustiva interferência política, somando-se a demora na tomada de decisões. Ao mesmo tempo, provoca abertura para o processo de remuneração indireta ao proibir a remuneração de dirigentes, que ainda tem nas mãos a compra e venda de jogadores, um dos itens mais importantes da cadeia de valor do futebol. Além disso, o processo eleitoral impede totalmente um planejamento de gestão a longo prazo, uma vez que a cada 2 ou 3 anos há uma nova eleição, pressionando para resultados imediatos. Considera-se ainda que as entidades sem fins lucrativos, em especial as desportivas, carecem de base consistente para o desenvolvimento de práticas que auxiliem no alinhamento da gestão, com os diversos interesses dos stakeholders e o monitoramento da conduta dos agentes, gestores e dirigentes. Na Europa, das 202 equipes da primeira e segunda divisões da Alemanha, Itália, França, Espanha e Inglaterra, 96% são entidades privadas. Hélio, você pode explicar um pouco para a gente como que funciona esse modelo de gestão? Bom, na verdade, ele sempre foi até um tanto parecido com os modelos europeus até o início da década de 90. Só que no Brasil, o impacto foi maior porque nós tivemos aqui, em 1941, um alinhamento à estrutura do Estado Novo de Getúlio e foi baixado um decreto ali que criou o CND e, a partir dali, norteou todas as normas e regras do esporte brasileiro. Para facilitar o entendimento, basta a gente dizer o seguinte: até o Estado Novo, até a ditadura do Estado Novo, o futebol se desenvolveu de forma lúdica, com dirigentes criando clubes, os clubes disputando, aquela coisa toda que a gente já sabe, que foi como o futebol se desenvolveu e cresceu no mundo inteiro. Mas a partir da criação do CND, ficou determinado que tudo que fosse acontecer no esporte e no futebol deveria ser submetido ao governo para autorização. Inclusive, por exemplo, mulheres não podiam praticar esportes. O CND proibiu. Então, com aquelas regras, nada poderia ser feito se não fosse autorizado. Essa situação, inclusive a remuneração de dirigentes. Você não podia, por exemplo, ter um clube de futebol naquela época, senão você não poderia se remunerar, inclusive, por trabalhar ali. Um diretor contratado não podia, então tudo tinha que ser amador, sem remuneração. Isso aí foi até a Constituição de 88, e depois os resquícios do CND foram praticamente eliminados quando o Zico assumiu a Secretaria Nacional de Desporto e extinguiu o CND, com mais ou menos, na época, 400 normas reguladoras, 400 artigos de lei, 400 regras e tudo mais. Mas, mesmo assim, ficou esse ranço ainda dentro das nossas estruturas. E hoje, o que se vê são clubes com estruturas ainda desenvolvidas desde a época do Getúlio Vargas, e que possuem ali, por exemplo, um conselho deliberativo enorme, em alguns clubes 200 membros, em outros 300 membros, por exemplo, como é o caso de Palmeiras, São Paulo, Corinthians também tem em torno de 300 membros, outros como o Flamengo, que tem no Conselho Deliberativo mais de 2.000, quase 2.500, 2.600 membros no Conselho Deliberativo. E toda essa estrutura inchada acaba trazendo muito problema para a gestão, porque esses conselheiros, eles se sentem um pouco donos do clube. Todos eles se sentem um pouco donos e acham que não entraram lá
para fazer nada. Se eles entraram, é para mandar. E eles gostam de mandar e querem mandar. E isso acaba causando uma interferência muito grande na gestão, porque você impede o planejamento, você não consegue ter segurança na tomada de decisões porque ela pode mudar a qualquer momento, ela causa instabilidade no clube, e isso tem tido um impacto muito grande, inclusive no endividamento dos vários clubes. Basta a gente ver aí como está a situação deles e que não se resolve nunca. E desde a criação deles também, desde muito tempo, são clubes centenários, você vê que eles estão sempre tendo problemas e o governo, a cada 4, 5 ou 6 anos, tendo que intervir para salvar esses clubes. A gente também tem essa questão, né? O futebol brasileiro ele vive realmente um momento com grandes problemas, né? E conflitos também. Por exemplo, a divisão, né, das duas ligas. Isso também vem gerando um grande impacto financeiro para os clubes, né? Por exemplo, com a questão do Brasileirão de 2025, por exemplo. Como as ligas não se entendem, tem até essa dificuldade em vender os direitos de transmissão, né? Então, você vê que até as novidades que surgem para ajudar acabam, em função do amadorismo e do desconhecimento dos clubes, acabam atrapalhando. Por exemplo, a solução das ligas. O futebol brasileiro não tem outro caminho. Porque o que é uma liga? Liga é uma estrutura montada, desenvolvida exclusivamente para promover crescimento e enriquecimento dos membros dela, do futebol. A liga mais bem-sucedida do mundo é a Liga Inglesa. E ela nasceu como? Exatamente em 1992, quando a gente vinha ali da tragédia daquele estádio de Hillsborough, que teve uma superlotação, várias pessoas foram pisoteadas, várias pessoas morreram, e a partir dali se gerou um relatório que eles chamam de relatório Taylor, que foi o juiz do caso, que proibiu todos os clubes ingleses, a partir daquele momento, a disputarem partidas de futebol em estádios que não tivesse estrutura, pelo menos, para as pessoas ficarem sentadas, com numeração de assentos, aquela coisa toda. Oferecesse, né, uma segurança. Exatamente. Como nenhum estádio inglês era preparado, gerou aquela situação, quem vai ajudar, e a federação inglesa, que deveria tomar providências, diz que não teria condições, porque são centenas e centenas de clubes sob a gestão dela, não sabia o que fazer. Os clubes da primeira divisão resolveram se unir e falaram assim, olha, se nós não fizermos alguma coisa, nós vamos morrer. E aí criaram a Premier League. A partir da criação da Premier League, os direitos de transmissão eram vendidos, na época, por cerca de 6, 7 milhões de libras. Eles partiram para cima de buscar um primeiro comprador para os direitos de transmissão e depois buscar outros patrocinadores também. Com essa organização deles, os direitos pularam naquele ano de cerca de 6, 7 milhões de libras. Eu não tenho números exatos aqui porque foram algumas emissoras também, não foi só uma que comprou. A partir dali, eles conseguiram mais de 300 milhões de libras nos direitos em 92. E aqueles valores permitiu a eles, inclusive, que reformassem estádios, que cumprissem todas as regras determinadas pelo relatório Taylor. Aquilo ali foi um divisor de águas no futebol inglês e acabou sendo um divisor de águas também no futebol mundial. Porque até então o conceito do futebol era local, cada um no seu quintal. O campeonato inglês disputava para os ingleses verem, o campeonato espanhol para os espanhóis verem, o campeonato brasileiro para os brasileiros verem. A partir dali, eles começaram a disputar para o mundo inteiro. O Brasil continuou disputando para os brasileiros somente verem. E aí, quando surgiu essa ideia da Liga aqui no Brasil, em função, inclusive, do descaso da CBF com os clubes, resolveram que iriam criar essa liga. No meio do caminho, se desentenderam e resolveram criar duas ligas.
sinal, inclusive, de que nenhum dirigente presente naquele momento ali tinha o menor conhecimento do que é uma liga. Porque se soubessem, eles iam entender que não existem duas ligas. Não tem como você dividir, você não vai conseguir acrescentar mais nada no futebol brasileiro, a não ser mais confusão. É porque as emissoras de TV e as plataformas de streaming se sentem inseguras em fechar um acordo, já que não tem nem participante definido, nem nada, né? Porque o objetivo das ligas não é só vender os direitos, é estruturar o produto. Então, quando você cria uma liga, ela vai organizar calendário, que é imprescindível, nosso calendário precisa ser organizado. Ela vai organizar arbitragem, você precisa ter um comitê de árbitros independentes. Ela vai determinar todo o modelo de negócio que ela pretende, vai determinar as regras do produto, vai organizar o produto e aí sim você parte para vender para as emissoras e as emissoras já estão preparadas para comprar. Agora, todo esse conjunto de fatores, eles não acontecem se existirem duas ligas diferentes. Porque uma vai determinar de uma forma, a outra determina de outra, uma quer uma data, outra quer outra, uma quer um calendário. Não resolveu nada. Como realmente, se a gente olhar, viraram simplesmente um ajuntamento do lado de cá, um ajuntamento do lado de lá. E a gente não sabe quando esse problema vai acabar, mas o fato é que não está resolvendo nada e está aumentando o problema. E aí fica difícil de fechar bons acordos, né? Porque o produto acaba não valendo muita coisa. É só você comparar, por exemplo, campeonato inglês. Eu gosto dessa comparação com o campeonato inglês, porque por mais que a gente diga, mas a Inglaterra é nada. A Inglaterra é um país que, em termos de PIB, renda per capita é parecido com o Brasil, entendeu? Então, dá para você fazer uma comparação mais tranquila. A Inglaterra só foi mais eficaz. Ela vendeu a temporada de 25-26 dela por quase 7 bilhões de libras esterlinas. E o Brasil? Isso traduzindo dá cerca de 48 bilhões de reais. E o Brasil vendeu por 1.300 e mais 700, cerca de 2 bilhões de reais. É uma discrepância, né? É simplesmente cerca de 24, 25 vezes mais barato para um produto praticamente igual, com o mesmo potencial, um produto maravilhoso, entendeu? Então, para você ver a falta que faz uma organização no futebol brasileiro. E a gente vai seguir sempre falando, explicando, tentando mostrar, mas parece que não tomam providências. E isso só vai piorando as situações dos clubes, né? Como, por exemplo, do Corinthians, que se tornou a maior dívida do futebol brasileiro. Você vê, a questão do Corinthians realmente é um caso a ser estudado. O Corinthians deveria ser o primeiro a buscar se organizar para aumentar a receita dele e conseguir sair desse buraco que se meteu. Mas o Corinthians é realmente um exemplo do mal que essa estrutura amadora causa ao futebol. No momento, por exemplo, eles tiveram eleições. Final de 2023, 2024, assumiu um novo presidente eleito. Houve umas denúncias no início, uma bobagem, não é que é uma bobagem, mas alguma coisa que ali falavam que na comissão que foi paga tinha um problema, identificaram um problema, coisa de polícia, manda para a polícia apurar e ver de quem é a culpa, quem tem, vida que segue. Resolveram transformar isso num barulho tão absurdo dentro do clube que quase faz o clube cair para a Série B. Porque isso impede, principalmente, um início de mandato, um dirigente no início de mandato, ele precisa organizar as finanças, organizar a equipe, contratar técnicos, jogadores. Que é o que você explicou para a gente aqui no livro, né? Exatamente, tem todo um planejamento ali. Em um tempo limitado, né? Aí já começa aquela turbulência. Por quê? Porque os conselheiros também, eles não estão tão preocupados com o sucesso do clube, eles estão preocupados com o sucesso próprio. Eles pensaram o seguinte, olha, se nós não estamos lá, de repente, se a gente derrubar esse cara que ganhou as eleições, é uma forma da gente assumir o lugar dele de novo e voltar a nossa turma para lá. E a forma mais fácil de fazer isso seria, inclusive,
enfraquecendo a gestão, jogando o clube para baixo, caindo para a segunda divisão, para a terceira, né? Aí depois a gente pega, depois a gente vê o que faz. Então, esse é o pensamento desses dirigentes amadores. E aí tentaram tanto no Corinthians, não conseguiram, e o Corinthians passou um ano difícil, o presidente tentou tentou melhorar a equipe, trocou o técnico, trouxe mais jogadores e conseguiu realmente uma proeza, que ele saiu praticamente das portas da Série B para conseguir vaga na Libertadores. Agora, os conflitos no Corinthians não vão acabar. Enquanto continuar este modelo de gestão amadora, vai continuar esse problema não só lá no Corinthians, como nos outros clubes também. Porque nós temos um problema de governança nos clubes brasileiros. Parece que a situação do São Paulo também não está muito boa não, né? Que pulou de uma dívida de 600 milhões para 900 milhões. O problema do São Paulo, já esse ano realmente já não parece que foram tantos conflitos, porque o São Paulo tem um gestor maravilhoso, o Júlio Casares, é um cara do mercado, né? Conhece muito bem. E o vice dele, o Outem Ares de Abreu, eu conheço há mais de 40 anos, tem uma pessoa, um advogado muito talentoso, inclusive um advogado que conhece já o trato nessas lides políticas, então esse componente político ele consegue controlar, ele é um bom parceiro nesse caso para o Júlio Casares. Mas o problema do São Paulo é o problema do futebol brasileiro. A dívida do São Paulo nem é problemática, porque consegue se resolver pelo tamanho de São Paulo, pelo faturamento, por tudo. O problema é que a gente não consegue avançar com o que mais nos atrapalha, que é essa organização do futebol brasileiro. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, vamos falar em termos de governança corporativa, que é uma terminologia que todo mundo gosta muito de aplicar em tudo quanto é lugar, mas praticamente ninguém sabe o que é. Governança corporativa é um sistema que visa, o objetivo dele é o planejamento, regras, estruturas e processos numa gestão. Ele pega do final, da ponta onde começa a gestão, até a outra ponta onde terminam os stakeholders. Ou seja, a governança corporativa fica no meio para evitar que essas interferências e esses ruídos impeçam uma gestão profissional. Numa empresa, ele é como se fosse como um colchão entre os donos da empresa, aquela gestão familiar, aquele conflito de primos, tios, todo mundo com ações da empresa querendo mandar, querendo determinar o que fazer. Aí tudo isso, esses problemas todos batem nos conselheiros. No modelo ideal de governança corporativa, você deve ter entre 7 e 9 conselheiros. Às vezes até 11, mas o normal é entre 7 e 9 conselheiros. Esses conselheiros são altamente preparados para lidar com esses conflitos. E o objetivo deles é fazer com que nenhuma dessas interferências alcance a gestão, para que a gestão tenha condição de desenvolver um planejamento adequado, se estruturar, crescer dentro das regras determinadas, cumprir os processos e o principal, principalmente nos clubes europeus e grandes empresas também, é importante que o gestor entenda que a instituição não existe em função dele. Ele é que existe em função da instituição. No futebol, a gente vê muito, no Brasil vê muito, lá fora já não tem mais isso, mas no Brasil você vê muito dirigente batendo no peito. Eu ganhei o Campeonato Brasileiro, eu ganhei 3 estaduais, eu ganhei.
parece que foi ele mesmo. Ele não sabe que é uma instituição que tem 100 anos, que todo mundo trabalhou para chegar até ali, que a torcida incentivou, que vários funcionários foram contratados em outras gestões e foram desenvolvendo modelos, processos e tudo mais. Então, principalmente no futebol, essa questão alcança muito. Uma governança corporativa, ela existe ali para mostrar o seguinte: olha, você está aqui para fazer uma gestão que visa a perenidade da instituição. E vai cobrar, fiscalizar, evitar remuneração indireta, vai aplicar todos os mecanismos para aquela gestão ser vitoriosa. Até porque a gestão ela vai mudar, né? E a entidade ela vai permanecer. Vai permanecer. E o objetivo da governança corporativa é que este produto seja perene, ou seja, que o clube dure por toda a eternidade. Daí a importância desse modelo de governança corporativa nos clubes e a transformação que ele vai promover é enorme, é absurda. Agora, não é obrigatório que para você implementar a governança corporativa num clube, ele tenha que virar SAF. Nos que viram SAF, já é praticamente automático. Mas se um clube não virar SAF, ele pode implementar um modelo de governança, porque isso vai ajudar muito. E aí, dentro de uma estrutura como essa, dentro desses processos, regras, essas estruturas, eles vão perceber imediatamente que é imprescindível que se organize uma liga, que essa liga tenha um modelo no qual seus gestores já saibam o que tem que fazer, ela vai para o mercado buscar novas receitas para os clubes, e aí você criar uma liga e começar a trabalhar, operar, a liga inglesa em 6 meses ficou pronta e já tinha trazido esses milhões de recursos para ela. Uma bem estruturada liga brasileira, com certeza, nós estamos aqui em janeiro, se você estrutura bem uma liga, eu te garanto que o ano que vem, uma liga dessas aí já está metendo 15, 20 bilhões de reais para cima desses clubes, resolve o problema de todo mundo. Se eu sou um dirigente desses, se eu sou um dirigente do São Paulo, do Corinthians, até do Flamengo, do Palmeiras, eu estava agora correndo atrás de organizar e estruturar essa liga para trabalhar esses produtos conjuntos e já buscar a receita que a gente precisa para resolver todos os problemas. Por aí, você consegue resolver, nesse momento, os problemas. O mercado está muito bom, o nosso produto é bom e acho que a solução está por aí. O São Paulo, inclusive, deveria lutar um pouco mais por isso. É mais fácil o São Paulo resolver o problema através da solução de todos até do que o dele. Agora, também pode tentar resolver sozinho. É um pouco mais difícil, mas pode resolver trabalhando melhor suas receitas, buscando melhor seus parceiros. Nós temos um problema aqui com os nossos diretores de marketing. Parece que todos eles estudaram na mesma escola. Eles ficam sentados na salinha deles, esperando os patrocinadores caírem no colo. Nenhum deles pega a pastinha e sai correndo, sai para fora, sai rodando, vamos para a Europa, vamos para a China, vamos para outros lugares, vamos atrair mais fazer criar um oportunidades, show, né? Eles não Falando em gerar novas receitas, você acha que, de repente, trazendo aqui para o Rio de Janeiro, novos investidores seria um caminho para o Vasco da Gama, que também só tem aumentado a sua dívida? Olha, o caso do Vasco da Gama, em algumas situações, quando a gente olha assim, dá um pouco de pena, porque é um clube brasileiro com uma história, que tem uma né? história. A história mais linda do futebol brasileiro é a história do Vasco, uma história de luta. O primeiro clube brasileiro a ter um presidente negro. Você vê, a abolição da Combateu o escravatura. racismo, né? A abolição da escravatura ocorreu em 1889. Praticamente em 1905, assumia um presidente negro. E foi o presidente responsável pelas primeiras vitórias do Remo do Vasco da Gama. Então você vê que ali a inclusão sempre existiu na história do Vasco da Gama. É uma história muito linda, que inclusive nem é tão explorada.
a diretoria do Vasco deveria trabalhar um pouco mais isso, levar mais visitas para aquele estádio. O estádio de São Januário, ele tem uma história linda também. Foi um dos primeiros, né? Estádios, né? Porque a gente já, no nosso livro aí, a gente já conta essa história também da construção do estádio, porque foi quando o Vasco da Gama, o time do Vasco, incorporou os negros à equipe dele e ganhou o campeonato de 1923. Os outros clubes não gostaram, não aceitaram, resolveram proibir o Vasco de disputar campeonato, porque disseram que ele estava colocando analfabetos lá, negros e tudo mais, tinha que tirar. O Vasco fez uma carta histórica, não retirou os negros da equipe. Aí ele foi proibido de disputar o campeonato porque não tinha estádio. Ele jogava no estádio do América, no Andaraí. Aí não tinha estádio, não podia jogar. O pessoal, os vascaínos, até hoje ninguém sabe exatamente quantas pessoas contribuíram. Eles se uniram e conseguiram, na época, arrecadar 2 contos de réis, que era uma fortuna. Construíram o estádio do Vasco, foi o estádio, na época, mais moderno da América Latina e o maior estádio do mundo. Em 3 anos, em 1927, estava pronto o estádio. Então, eles têm uma história ali de luta, de garra, de paixão, alcançar. né? É uma história muito linda. Então, o Vasco consegue sair dessa. Hoje, ele está num dilema, porque realmente o investidor da SAF começou a ter problemas. Eles entraram na justiça, estão brigando lá ainda, reduziram a participação, tiraram o controle do investidor, estão procurando outros investidores, e realmente existem outros investidores. No primeiro momento, até meados do ano passado, né? Aquele dilema, os problemas brasileiros não existiam, mas hoje o mercado está interessado no Vasco. Existem investidores em alguns outros lugares que ainda nem apareceram. Mas o detalhe é que, no meu entendimento, por conta inclusive de todos esses problemas que nós estamos elencando aqui, eu acho que o Pedrinho não deveria vender o restante das ações para outro investidor. Porque o Vasco já conseguiu uma proeza. O Vasco já conseguiu sair da estrutura amadora, determinada desde a época do Getúlio e tudo mais. Eles aprovaram uma SAF, e ali dentro dessa estrutura da SAF, eles conseguem implementar a governança corporativa. Eles conseguem ali eliminar a interferência política dos conselheiros, que são inúmeros, porque já estão estruturados, coloca ali um excelente conselho de administração, com 9 membros, pega os melhores conselheiros, contrata. Não é dentro do Vasco que você vai pegar esses 9 conselheiros, entendeu? Você tem que ir no mercado pegar os melhores executivos e vai montar um conselho robusto, um conselho de realmente pessoas com capacidade que entendem. Com esse conselho você coloca lá, contrata um presidente também muito bom, e a partir daí você vai buscar receitas no mercado. O Vasco tem condição de fazer isso. E te digo mais, o Vasco tem um projeto maravilhoso do estádio, já conseguiu o potencial construtivo de cerca de 580 milhões. O estádio está lindo, nós mostramos aqui no projeto, você vê o arquiteto Sérgio Moreira Dias esteve aqui mostrando o novo projeto do Vasco, mais de 2 milhões de visualizações, que foi 1.700.000 lá no Instagram, mais cerca de 700 mil visualizações nos outros canais. Então, você vê que o Vasco está bem preparado, tem condições. Se tiver que buscar receitas, vamos buscar de outro lado, vamos vender melhor os direitos de televisão, vamos buscar um patrocinador novo. Estão vindo agora, por exemplo, com a nova regulação das bets, já estão chegando bets estrangeiras aqui com um potencial enorme de pagamentos. O Vasco consegue buscar por aí essas receitas, entendeu? Eu acho que ele deveria, por hora, esquecer investidor estrangeiro, aproveita que já organizou as estruturas, aproveita que vai ter condição agora de trabalhar e de operar muito bem
e acho que é o caminho para o Vasco, porque o Vasco é um gigante, ele não pode ficar onde ele está. O Vasco é para sempre disputar, está lá em cima disputando o final do Brasileiro e tudo mais, e vai chegar lá. E o Pedrinho é um presidente, é um cara correto, inteligente, está buscando alternativas. Eu acho que o Pedrinho vai fazer também um bom trabalho no Vasco. Então, e o Flamengo, Hélio? Agora, né, essa nova fase do Flamengo, que entra uma nova gestão, né, que é o BAP, e você acha quais são os desafios que o Flamengo tem pela frente, tanto na parte financeira quanto na parte esportiva também? Será que o BAP vai superar o Landim? Na verdade, por mais que a gente diga é uma nova gestão, na verdade é a mesma gestão, é a mesma que começou lá com o Bandeira em 2014 e que vem até hoje. São os mesmos membros, são os mesmos dirigentes, é tudo a mesma coisa, só muda. Num momento foi o Bandeira, no outro foi o Landim e agora é o BAP. Eles são competentes e o BAP também é competente. O único problema que eu vejo ali é o que a gente sempre fala, é a estrutura de governança que não existe. E o Flamengo também é um clube que tem muitos conflitos. Os conflitos se reduziram um pouco nos últimos tempos porque estava ganhando tudo. E quando no Flamengo é assim, se o futebol está ganhando, tudo bem. Os problemas, mas no que começa a perder, nós tivemos um momento de calmaria que foi na entrada do Bandeira, mas ali o clube estava já à beira do abismo, pendurado num galho de árvore, já estava. Aí chegaram lá, falaram assim: olha, não esquece, nós não vamos ganhar nada, nós vamos ter que salvar o clube. E aí os dirigentes que estão lá aceitaram, os conselheiros aceitaram, vamos dar força, vamos deixar, até porque eles já tinham destruído o clube mesmo para voltar. Então foram deixando. Mas o clube hoje, principalmente os principais conselheiros, eles já acham que o clube nunca passou por situação difícil, não tem, eles acham que não vai voltar, não tem problema nenhum, o clube é grande, é gigante e tudo mais. Então, a gente entra ali, ele vai encarar ali o mesmo problema que outros encararam anteriormente. É uma gestão conflituosa, é um modelo conflituoso, muita interferência política. Você vê, só o Conselho Deliberativo são cerca de 2.500 membros. Se você, num processo de governança, o ideal é você ter no máximo 9 membros, como é que você administra 2.500? E além desse Conselho Deliberativo gigante, que é o maior do país, você tem também ali, você ainda tem um Conselho de Administração que tem lá mais, acho que são cerca de 120 membros, alguma coisa assim também, no Conselho de Administração. E todo mundo acha que deve mandar um pouquinho. E acho que o que pode haver de problema ali, o Landim era um pouco mais político. O Landim era um pouco mais político e deu sorte de estar ganhando também. Então, não teve muitos problemas. Mas o BAP, ele tem uma pegada mais autocrática. E um modelo autocrático no Flamengo dá problema. Inclusive, eu acho que se no lugar dele eu aproveitaria, conseguiu agora nesse modelo fazer o presidente do Conselho Deliberativo, a primeira coisa que ele deveria fazer é promover uma mudança estatutária para conseguir blindar a gestão e impedir tantas interferências. Para conseguir dar uma gestão mais moderna, implementar o modelo dele, o jeito de trabalhar que ele tem, capacidade ele tem muita, a equipe que ele colocou lá também é muito boa, mas se não promoverem essas alterações, vai dar conflito e muitos conflitos internos que podem, esses ruídos acabar atrapalhando a gestão, né? Podem atrapalhar a gestão. Espero que não, entendeu? Mas, realmente, para quem vem de uma iniciativa privada
num modelo autocrático, você entrar numa instituição com esses problemas de interferências políticas no mais alto grau, é complicado, precisa resolver isso. Então, eu acho que ele tem esse desafio pela frente e vamos torcer para dar tudo certo. Financeiramente, o clube está muito bem. Esportivamente também está muito bem. Ele disse que pretende manter Felipe Luiz lá, né? Como técnico no meu conceito, realmente, time. Felipe Luiz deve se tornar o Pepe Guardiola das Américas. E o estágio? Será que sai? Olha, isso aí é um vespeiro. Porque é uma principal fonte de conflitos. Gerou-se muita expectativa. O torcedor do Flamengo... Tinha projeto, né, do estádio. Projeto pronto, aprovado, já tinha a data da inauguração, aquele negócio todo. Será que vai pretender manter isso? O problema ali é o seguinte, essa questão de ego precisa ser bem administrada, porque, por exemplo, se ele pega esse estádio, esse modelo pronto, e começa a implementar, sempre vão achar que foi do outro. Da gestão anterior, né? Então, a tendência é tentar esperar um pouquinho, vamos ver o que faz, né? Só que o flamenguista, ele quer o estádio dele. Então, ali é um princípio de conflito que precisa ser resolvido. Eu não sei como ele vai administrar ali, agora só acho que o estádio não tem volta, vai ter que existir estádio mesmo, seja com um ou com outro, vai ter que ter estádio, os sócios querem, todo mundo quer. Então, acho que não volta, mas vai atrasar. Perspectiva, então, sobre o Flamengo é alta, né? E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que dessa vez vai sair o estágio na gestão do BAP? Ou vocês acham que Landim teria que ter ficado para concluir essa construção do estádio? Deixa aí para vocês responderem. Mas, Hélio, voltando aqui, o Botafogo é uma SAF que deu certo? Porque esse ano foi um ano de muitas contratações, né? O clube parece que foi o que mais investiu em contratações esse ano e conseguiu esse resultado aí com a Libertadores. O que você acha? Olha, o Botafogo é um caso a ser estudado. Ali, a questão é o seguinte: como clube de futebol brasileiro, o processo da SAF não está bem definido. Como clube de futebol, como para os torcedores, porque o que acontece é o seguinte: a moeda que os torcedores buscam são troféus. Então, os torcedores querem vitórias. Para eles, não importa de que forma aquilo chegou no colo deles, mas eles querem vitórias. Ali, o John Textor, quando assumiu o clube, ele tinha duas opções. Ou vamos caminhar para o saneamento do clube, ou vamos caminhar para montar uma equipe competitiva e ganhar torneios. Todos os dois são caminhos. O caminho da reestruturação do clube, ele achou mais complexo, está meio que empurrando. Não está resolvendo muito o endividamento do clube, não está cuidando tanto assim da administração das dívidas. Mas com esses prêmios aí que ganhou, né, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, já ajuda bastante, né? Por outro lado, como ele tem muito conhecimento e tem vários outros clubes, inclusive na Europa e tudo mais, isso facilitou as negociações e ele montou uma equipe, foi realmente a melhor equipe do Brasileiro esse ano. E com isso aí, como ele ganhou Brasileirão e Libertadores, o retorno de receita é imensurável. Isso ali, só nas finais ali, ele já ganhou ali perto de 300 milhões e para o próximo ano, com todas as disputas que vêm, Recopa, Supercopa, Libertadores de novo, tudo isso, ele já vai conseguir alcançar aí mais uns 500 milhões. Essas vitórias já deram para ele praticamente, se ele resolvesse utilizar tudo que ele vai ganhar simplesmente dentro do clube, ele já deixaria a dívida no zero. Porque isso aí já traz para ele, até 2024, o faturamento dele já vai beirar 800 milhões, entendeu? 2025, no caso. 2025, já vai beirar 800 milhões.
realmente, não sei se a escolha dele foi pensada, mas foi genial, porque está dando resultado. Vai agora trocar também os jogadores, sai Almada, o Luiz Henrique talvez permaneça, Arthur Jorge já está dizendo que sai também, está vendo como faz, entendeu? Mas o Testor é um cara tão surpreendente que eu não duvido nada. Essa equipe, embora e técnico, todo mundo se desmantelar e ele montar uma outra equipe melhor ainda que essa. Virou realmente uma grande surpresa para o futebol brasileiro e é uma alegria para nós ter ele aqui. E para os botafoguenses, nem se fala depois de quase 30 anos, né? Eu ouvi, inclusive, de uma pessoa que ele falou o seguinte: o Botafogo ganhou o primeiro título na era da TV colorida. Olha. Porque, pelo menos o título internacional, ele nunca viu, ele nem teve nem em preto e branco. E vem uma nova geração de torcedores, né? E também é tanto Botafogo, eu não sei de onde saiu tanto botafoguense, mas o botafoguense saiu de tudo enquanto é lado. Mas também eles não ganhavam nada, né? Coitados. Não sei onde eles estavam, mas foi muito... Agora, é lindo, foi lindo isso. Foi lindo, eu amei. Foi uma comemoração, né, entre várias gerações, né? Era avô, com filho, com neto, todo mundo comemorando junto, muito legal. É isso. E o Fluminense, hein, Hélio? Vai virar SAF? O problema do Fluminense não é virar SAF ou deixar de virar SAF, porque o Fluminense está pensando, eles acham que no momento que eles virarem SAF, resolveram todos os problemas. Não resolveram. Porque se virar SAF tem que ter alguém para colocar dinheiro lá. E a discussão lá dentro também é entre 51% e 49%, ou 49% e 51%. Eles não querem que o investidor assuma o clube todo. Só que eles não têm muita condição de definir isso, não. O problema do clube é grande. E ali, ou eles se abraçam e resolvem fazer uma gestão maravilhosa, profissional. A partir de hoje, vamos contratar os melhores do mercado, vamos acabar com os conflitos internos, com as brigas todas e vamos sobreviver. Se eles não fizerem isso, esquece que SAF não vai trazer solução. Ou então, eles vão dar o clube de graça para alguém. Isso aí é possível, pode chegar alguém aí, tem um clube aí, na beira da estrada, já sendo defenestrado, já segurando, como eu falei aqui, segurando num galinho de árvore já para cair no abismo, aí vão chegar lá Escapou, e pegar, né, de um rebaixamento. Pegar esse clube, seria um vexame, inclusive, rebaixado e disputando o Mundial de Clubes, entendeu? Então, eu acho que o Fluminense, eles precisam se unir primeiro, definir um processo ali de gestão profissional, séria, pés no chão, não vamos gastar com isso nem aquilo, vamos nos manter na Série A, resolver melhorar aqui nossas receitas. Eu acho que o melhor caminho para o Fluminense seria isso hoje, não pensar em SAF agora, entendeu? Porque a SAF está sendo fonte de conflitos e está prejudicando o clube, atrapalhando ele a seguir em frente. Entendi. Ô, Hélio, agora uma notícia recente, né? Acabou o casamento do Palmeiras com a Crefisa. E aí, Hélio? Você viu que nós denunciamos aqui tempos atrás que não era ético essa situação da presidente do Palmeiras. Impedia, né, do time evoluir também, né? Mas não é isso, não é nem tanto isso. É que você tem a dona da Crefisa e a presidente do clube são a mesma pessoa. Então, numa negociação de contratos, ela sentava nas duas pontas da mesa. É claro que isso aí existia um conflito ético aí, e até é claro que isso aí atrapalha a gestão, isso dá margem a várias interpretações, é um negócio complicado. E aí depois, então, quando ela comprou o avião, colocou na empresa de aviação dela, aí vai o Palmeiras contrata a empresa para levar os jogadores. Aí parece que virou um puxadinho do grupo econômico dela. Isso parece. Agora, por outro lado, ela realmente é uma excelente gestora. Eu acho que é o que faltava para o futebol brasileiro, ter uma mulher com o pique dela, com a garra dela, e ela demonstrou conhecimento, e acho que agora um dos principais problemas que poderia haver vão deixar de existir, que é a saída da Crefisa e a entrada da Sporting Bet. A Sporting Bet, a empresa, o fundo, o grupo que é proprietário da Sporting Bet,
é um dos maiores da China. É um grupo poderosíssimo, muito forte. Então, ela chega, o Palmeiras já vai ter um patrocinador de peso muito importante, que não vai estar envolvido aí, um grupo muito sério, não vai estar envolvido aí em problemas de lavagem de dinheiro, de nada disso, porque é uma empresa muito sólida, é um grupo muito sólido. E para o Palmeiras resolveu o problema. Agora, é aquilo que a gente fala, né? O casamento acabou, mas a mulher continua morando na casa. Mas tudo bem, já que a Leila tá bom, não tem problema, acabou de vencer as eleições também, acho que para o Palmeiras vai ser muito bom isso aí. Estava causando um certo incômodo essa questão de Crefisa e Leila, e agora deixa de existir esse problema, aí vai sobrar só uma grande gestora, num grande clube brasileiro, e que vai só nos ajudar a promover as transformações que o futebol precisa para chegar onde tem que chegar. Então é isso aí. Boa sorte para o Palmeiras nessa nova fase, nesse novo casamento, né? E obrigada por vocês ficarem conosco até aqui.